Estamos em uma temporada de Júpiter em Gêmeos e você precisa saber como isso é relevante no nosso dia a dia. Júpiter é aquele farol que nos guia quando nós estamos com incertezas acerca dos nossos objetivos, daquilo que dá significado ao nosso caminho, aquilo que nos toca, que nos dá força para seguir adiante e expandir. E agora, no final desse mês de maio, entramos em um ótimo período que é de Júpiter em Gêmeos, e isso me inspirou a iniciar essas leituras, já que Gêmeos fala justamente dessa Júpiter em Gêmeos, né, dessa expansão das possibilidades, das oportunidades, das comunicações, das trocas, de trocas entre iguais, de crescimento a partir justamente dessas trocas intelectuais. Aqui a gente, obviamente, por essa ser uma leitura, a gente tem também a questão da intuição, e das comunicações com o superior, e aí já é um fato em relação ao meu Júpiter em Peixes. E antes de mais nada, antes de iniciar a leitura em si, eu quero me apresentar. Eu sou Elis Ribeiro, esse é The Tea Witch, ou a Bruxa do Chá. E aqui a gente vai estar fazendo algumas leituras, compartilhando dicas, assuntos sobre ervas, temas mágicos e trabalhos artesanais como incensos. A gente ainda vai descobrir muito mais juntos. Espera em mim. E com isso eu venho trazendo um pouco da habilidade que eu recebi da espiritualidade, trazer para vocês e para quem auxiliou a ouvir, já que essa leitura serve até junho de 2025, ok? Então vamos olhar no mapa astral e conferir onde está o seu Júpiter. Se o seu Júpiter estiver em Áries, essa leitura aqui é para você. Júpiter em Áries demonstram pessoas que se sentem satisfeitas em uma busca pessoal, uma busca pela sua liberdade, uma busca pela sua independência, por aquilo que ele considera correto e possui desejo mais para si mesmo. Arianos, inclusive aqui em Júpiter, são líderes, pessoas livres, que não necessariamente precisam de mestres, porque é o seu próprio interior, a sua própria capacidade de processar as coisas e demonstram aquilo que ele quer ou não quer. E com isso, Júpiter em Áries traz tanto essa força enérgica do fogo para você seguir aquilo que lhe parece correto, como também pode trazer alguns atritos no caminho durante as trocas com os demais. E eu tô falando disso porque é o que a leitura escolheu tratar, né? Eu perguntei primeiro pro baralho cigano qual é a mensagem principal que quem tem Júpiter em Áries precisa ouvir. E aqui me veio a carta do homem, a lua e a montanha, com o foco principal para a lua, né? Eu já montei, fiz toda a tiragem, então tendo em vista o que a gente vai ver mais adiante, aqui essa carta está conversando mais comigo especificamente sobre a necessidade de ouvir a intuição. As decisões que você, com Júpiter em Áries, nesse período de Júpiter em Gêmeos, vai precisar tomar, precisa ir para além da força e da racionalidade da sua energia masculina, que quer colocar para frente, que quer ir à luta, e é assim que eu quero, e é assim que eu faço, e tá certo, é nisso que está o seu crescimento e a sua expansão, providenciada e iluminada, digamos assim, por Júpiter.
Mas, para além disso, a gente traz aqui o conselho da espiritualidade, que é que, diante de obstáculos que vão haver nesse ano, assim como há para todos, até junho do ano que vem, todos nós vamos encontrar obstáculos em áreas diferentes, né? Seja trabalho, seja em casa, com a família, seja assuntos sobre mudança de locais, né? Qualquer tipo de expansão espiritual, seja como for, a gente vai encontrar obstáculos e barreiras. E aqui o conselho principal é que, para além dessa força e dessa racionalidade, que seja ouvido o seu interior, que seja tirado um momento de descanso e de silêncio para processar tanto a sua reação quanto a forma como você vai transformar isso em comunicação para o mundo, né? Quando a gente passa aqui para a próxima questão, né, um conselho para lidar com essa energia, a gente tem os ratos, a gente tem os peixes, a raposa e a mulher. Essa troca de olhares muito bonitas, inclusive, que eu gosto muito quando sai assim junto. O rato vem lembrar justamente da mesma coisa que a montanha trouxe nesse caso aqui. Haverão dificuldades que inclusive podem abalar o seu estado psicológico. Não assim, um ponto, não, vou entrar em desespero, não sei, talvez não seja a esse ponto, mas que vai lhe causar incerteza com relação ao seu caminho e às suas decisões. Quando a gente vai passar para o tarô daqui a pouco, mas indicando isso, a gente também tem aqui o 9 de espadas, dessa confusão mental, uma incerteza, uma insegurança, uma ansiedade, mas passando desses momentos, passando dessa montanha, a gente tem a carta mais próspera, que é a dos peixes. Então, não faltarão oportunidades. Assim como os Gêmeos em Júpiter nos promete, não faltarão oportunidades. Mas a gente deve ter inteligência emocional, agir com estratégia para que a resposta diante das oportunidades e das ameaças seja feita com gentileza. A gente possa manifestar e trabalhar, nesse caso aqui, a nossa energia feminina ligado, né, nesses assuntos. A gente chama de energia feminina. Não esse nosso lado um pouco mais passivo, um pouco mais gentil, um pouco mais de cuidado, inclusive com o outro que vai estar ouvindo a sua percepção, ouvindo, na verdade, aquilo que você vai transformar em palavras, né, a partir da sua percepção desse momento, né? Então, do baralho cigano, a gente fecha com esse maior conselho, que é: haja com gentileza, tenha estratégia quando encontrar dificuldades dentro desses seus objetivos maiores, que aqui eu não consigo definir, a gente precisaria analisar a sua casa astrológica, onde está Júpiter, mas seja onde ela estiver, que a forma como você vai lidar com o mundo nesse processo seja feito com gentileza, inclusive com você mesmo, tá? Sem cobranças que machuquem, que degradam, você não seja o seu próprio rato. Muito pelo contrário, que como uma raposa entre olhando com essa habilidade estratégica que a própria mulher tem, que disso possam sair ações intuitivas e gentis com você e com o mundo. E aí eu pedi um arcano maior, marcando essa energia desse ano, e me veio a justiça. Nessa tiragem aqui, ela me fala sobre equilíbrio, né? Equilíbrio porque nós vamos receber da justiça divina tudo, o resultado de tudo aquilo que a gente plantar, seja positivo, seja negativo, seja mais ou menos. Então, que a gente possa colocar no mundo palavras e ações que não vão ferir os demais, que não vão passar por cima de ninguém, porque é aquilo que a gente vai estar colhendo, ok? E essa mensagem não é um jargão, ela vem de forma bastante clara aqui nas cartas dos arcanos menores, né? Para além do 9 de espadas, a gente tem uma outra carta de espadas, que é o valete de espadas. A gente tem o 9 de copas, é uma carta de satisfação, como eu falei. A gente tem o peixes ali nos trazendo boas notícias e boas oportunidades.
inclusive de conquistas. A gente tem o 3 de paus e o 7 de copas. E, como eu disse, nesse contexto, ele me passa essa noção de que, mesmo diante dessas incertezas e dessas ansiedades, será a leveza no falar, a leveza no comunicar, essa força enérgica, inspiradora de Áries, associada com um prazer de olhar para as oportunidades, de olhar para aquilo que a vida vai te apresentar nesta área específica em que você se sente mais ansioso e com maior ímpeto de ir adiante. Vai haver satisfações, mas deve-se tomar cuidado, porque nem todas as opções são as melhores, né? Há opções que são ilusórias, principalmente aquelas quando a sua decisão é tomada sem ouvir o próximo, né? A gente tem bastante espadas aqui na mesa, a gente tem a necessidade da troca, da flexibilidade, assim como o elemento ar, e assim como também as próximas cartas que eu vou estar mostrando ali na frente, essa flexibilidade, essa troca e essa conversa, inclusive consigo mesmo, com a sua alma, vai lhe ajudar a observar este horizonte e transformar a sua resposta em algo mais sutil, mais leve, com uma pisada mais leve, digamos assim, nesse planeta, nessa vida, né? Para que essa satisfação venha indo além das ilusões. Porque eu não vou te dizer que não vai haver nenhuma ilusão em que você vai escolher participar. A gente faz isso diariamente, decisões pequenas do dia a dia, mas é por isso também que a troca, a conversa, a manifestação de ações mais leves, inclusive com os demais, não valorizando quem está ali contigo, vai te ajudar a tirar o melhor dessas oportunidades que a temporada de Júpiter em Gêmeos está trazendo pra gente. Então, para finalizar, eu pedi uns conselhos aqui da Cartas Xamânicas. Me veio o medo do mar profundo, me veio vibração, resgate da alma, e a imensidão, espelho da alma. E é uma tríade bem bonita, porque esse medo me lembra a arte da lua, né? Então é um medo às vezes de olhar para dentro, de ouvir aquilo que você precisa. Nem sempre a troca, numa conversa com alguém, você vai precisar seguir o conselho daquela pessoa. Não, é justamente nesse balanceamento, aqui demonstrado inclusive com a balança da justiça, e a partir disso tomar a sua decisão que você vai conseguir. Eu tô com a palavra em inglês na cabeça, strive, e além, né, daquilo que você busca. Então, por mais que traga ansiedade, por mais que não seja fácil se ouvir e tirar esse momento para si mesmo, e principalmente em algum momento em que as decisões pareçam mais difíceis, esse é o grande conselho da leitura, né? E que nesse resgate da alma possa haver flexibilidade, indo não só adiante, mas sabendo caminhar entre as plantas, entre a mata, desviando quando necessário de um tronco, de uma árvore, tomando cuidado onde pisando mais leve em algumas regiões. Então eu acredito nessa força de Áries que vai para frente como fogo, mas que ele não esqueça da leveza que é necessário, presente inclusive no elemento ar e nessa troca das comunicações. Inclusive aqui, para fechar, sem esquecer a mensagem novamente se reforçando de olhar para dentro, que essa profundidade do olhar venha alimentar esses passos mais leves, sabe? Porque lá vão estar as respostas, né? Então, ver a experiência, ouvir e conversar, e então avaliar e se ouvir. A partir disso, as oportunidades trazidas por Gêmeos, por Júpiter em Gêmeos, demonstra que o mundo é seu. O mundo é seu.
Então esse é um conselho maior, né? É uma leitura que me traz felicidade, essa é a sensação que me traz. Não é uma leitura sem dificuldade, mas é de possibilidades, de conquistas e de ir além. Então, claro, se desejar, aqui estão os conselhos das cartas para você seguir e um ótimo novo ano astrológico de Júpiter. Até mais!